Bíblia, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 10. Eu peço, se for possível, aos irmãos que fiquem de pé, para também mas fiquem de pé, vamos então fazer a leitura 1 até ao versículo 10, assim a palavra do nosso bom Deus. Paulo, Silas e Timóteo, para a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, não somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, hoje em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam pela produção do nosso ingresso no vosso meio, e como deixando-vos ricos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem não ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, para louvarmos, para te adorarmos, para escutarmos a tua palavra, Senhor. Permite, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, receptivos à tua palavra. Quebra qualquer dureza de coração. Nos ajuda, ó Deus, a nos submetermos à autoridade da tua palavra, Senhor. Abençoa cada família que está aqui representada. Te pedimos, ó Deus, para que nos ajudes a entender e, acima de tudo, a praticar no dia a dia. Que eu possa ser apenas um servo, vaso usado nas tuas mãos para a transmissão da tua palavra, tal como ela é, para a honra e glória do teu nome. É nesse nome que nós oramos. Amém. Nós podem sentar. Vou tentar fazer um exercício de olhar para a esquerda e para a direita. Não estou habituado a ter uma coluna no meio. Uma das nossas missões lá em baixo tem uma coluna mesmo à frente do púlpito. Não deu para fazer aulas de outro modo, mas é muito, o ângulo aqui é bem mais abrangente. Mas, irmãos, se eu olhar mais para um lado, não é porque eu não gosto de ser longe, tá? Mas, irmãos, esta igreja está a celebrar hoje 26 anos. E cada ano é precisamente um ano que o Senhor acrescenta mais do que o homem pode fazer e do que todos os nomes que estiveram envolvidos e que o Senhor usa como instrumentos para abençoar e para o avanço do seu reino. Eu hoje vos trago esta carta e o título da mensagem é precisamente Evidências dos Eleitos. Sinais ou evidências. Nós vamos, nestes versículos, não de uma forma exaustiva, mas vamos falar sobre 10 evidências. 10 evidências que o apóstolo Paulo escreve nesta carta a esta amada igreja, que o seu contexto importa bastante, porque eles não eram uma igreja muito madura, pelo menos no sentido que nós às vezes aplicamos em termos de longevidade. É uma igreja muito recente, mas que em termos de maturidade espiritual estavam bem à frente de muitas que ele tinha deixado para trás. E isto, irmãos, é interessante porque quando nós vamos, por exemplo, ler em Atos 17, na segunda viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária, nós lemos aquilo que aconteceu de uma forma bem rápida. Eu vou apenas ler alguns versículos. Quando Paulo estava em Tessalónica, diz assim a palavra do Senhor, começando no versículo 1, diz assim: passando
por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e surgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo, Jesus, e eu vos anuncio. E alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, fazendo consigo alguns homens maus, entre a mão e ajudando a alvoraçar na cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Irmãos, o texto continua dizendo que depois aconteceu mais uma outra situação e que eles acabaram por ter que sair da cidade. A Bíblia nos indica que 3 sábados Paulo esteve lá argumentando, ensinando, razoando nas sinagogas. E com certeza não foi só nas sinagogas, mas também fora das sinagogas. Alguns estudiosos, fruto da carta aos Tessalonicenses, ser uma carta que traz tanto assunto importante e tanto elogio à igreja, que creem que talvez o apóstolo Paulo tenha lá permanecido durante mais de 3 semanas. Talvez seja possível ter ficado, no mínimo foram 3. Mas o certo é que não foi muito mais do que 3 semanas, talvez um mês, talvez 2 meses, não sabemos quanto tempo ao certo ele esteve lá. Mas sabemos que neste pouco tempo, irmão, muita coisa dá para aprender. E isso é precisamente logo nos deve fazer refletir, porque nós sabemos que a palavra do Senhor é viva, que ela se aplica de diferentes modos à nossa vida, quantas vezes nós vemos no passar dos anos, nossos ensinamentos ficaram guardados de tal forma nesta igreja, que nós temos indicado logo no capítulo 3 da carta, voltamos a Tessalonicenses, não vamos sair mais daqui por enquanto, ao capítulo 3, em que Paulo envia Timóteo, e o versículo 6 diz o seguinte: agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-vos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós, vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas tribulações e tribulação. E nós, no versículo 8, vai dizer que eles estavam firmes no Senhor. Nós precisamos de tantos anos para compreender tanta coisa, e às vezes chegamos ao ponto de voltar a ouvir alguém pregar sobre exatamente o mesmo texto e dizermos ainda ouvir coisa nova. E às vezes não é que seja nova, é porque nós somos habilidosos em nos esquecer. E muito relutantes em assumirmos que esquecemos muita coisa. Eu já nos meus 3 anos de ministério já ouvi, às vezes, alguém expor um texto, exatamente o mesmo texto, da mesma forma, e vinha irmão dizer, porque eu disse esta palavra desta forma. Seu irmão, mas foi explicado igual como estava aqui. Agora foi diferente. Nós não esquecemos. O certo é que esta igreja de Tessalónica, eles lembravam-se muito bem daquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. E importa 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. Importa que eles estavam firmes no Senhor. E Paulo escreve no início desta carta estas evidências, estes sinais de que eles de facto estão no Senhor. E a igreja está alicerçada na palavra. E irmãos, eu gostava de fazer este desafio à igreja, que nós pudéssemos olhar para dentro e dizer, se hoje tivéssemos uma carta escrita à igreja comercial, à igreja de Sete Rios, e individualmente, não só como igreja, mas nós, se pudéssemos olhar para o texto, e olhar para estas evidências e ver, será que eu consigo identificar na minha vida, nos meus últimos anos, no tempo presente, será que consigo evidenciar isto que está aqui a ser explícito? Eu gostava que os irmãos fizessem esse exercício, desse desafio, fôssemos sinceros para nós todos. Porque, irmãos, a carta, sabemos que ela tem um propósito e foi escrita para a igreja de Tessalónica, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem aplicação para nós, para a sua igreja. E não é muito diferente nós podemos receber uma carta e nos revelar este tipo de evidências, que são transversais a todos aqueles que são filhos de Deus. Então, o versículo 1 começa dizendo: Paulo, Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostava só em jeito de introdução dar aqui esta nota. Tessalónica era uma cidade que era independente. Era uma cidade que tinha pouco mais de 200 mil habitantes, já na altura. Uma cidade que estava localizada em uma das maiores rotas comerciais entre a Macedónia e depois o continente e a zona do Médio Oriente.
E era uma cidade que, por isso, tinha bastantes posses. Mas o apóstolo Paulo não faz questão de dizer à igreja dos Tessalonicenses na Macedónia. Ele faz questão de dizer à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. O mais importante de alguém falar sobre uma igreja é dizer que ela está firmada em Deus Pai. Ela está firmada, não nas doutrinas dos homens, não daquilo que os fundadores acharam do seu correto, mas na palavra de Deus. E todos devem submeter a isso. Isso é transversal a toda a igreja. E eu creio em Deus que de facto isso pode ser aplicado. A igreja em Sete Rios é em Deus Pai. Porque está alicerçada e firmada na palavra de Deus. E continuamos, e vamos agora às evidências, começando pelo versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, recordando-nos, que algumas traduções vou colocar aqui diante do nosso Deus e Pai, e algumas já o têm no final do versículo, vamos ver isso um pouco mais à frente, recordando-nos da operosidade da vossa fé. Interessante, irmãos. Operosidade da fé, primeira evidência. A fé, Deus dizer que é sempre uma coisa muito técnica, não pode ser palpável, e é verdade. Mas a realidade é que a fé, irmãos, ela vai se manifestar. A palavra do Senhor nos diz que a fé, ela é nos dada pelo Senhor, ela não é um trabalho, algo que nós podemos adquirir. Inclusive, nós devemos pedir ao Senhor que nos aumente na fé, Ele nos concede para nós a exercermos no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé vem acompanhada de obra. Ela vem acompanhada de evidência. Tiago nos fala sobre isso. E eles tinham esta operosidade da fé. Quando nós vemos outra tradução, fala do trabalho da fé. Irmãos, a fé, ela trabalha. E ela é bem visível nos meios em que existe fé. Nós olhamos para esta igreja dos Tessalonicenses e vemos a forma como ele fala e vemos que a fé deles estava a dar fruto. E era visível. Será que a nossa fé opera assim? Ou será que eu tenho a minha fé, guardo a minha fé e mais ninguém sabe que eu tenho fé? Será que é preciso alguém dizer que aquela pessoa tem fé ou pratica uma determinada religião? Ou será que a fé em mim, ela opera? Opera de que forma? Pela santificação. Opera no amor pelo outro, no amor pelo culto, no amor pela reunião solene, no amor pelo estudo da palavra. Será que a minha fé opera quando eu estou não só na igreja, no local de culto, em que eu amo a palavra, estudo a palavra, estou atento, mas será que ela opera quando estou sozinho e tenho o meu tempo livre? O que é que opera em mim? O desejo de ler a Escritura? O desejo de conhecer mais a vontade de Deus para a minha vida? Para eu orar pelo meu irmão que está doente, que sofre? Será que estas obras, muitas vezes são tão mal vistas por acharem que ela vai produzir a fé, mas ela é uma consequência, e é uma consequência, irmãos, obrigatória segundo as Escrituras. Ninguém pode dizer que tem fé e ela está sozinha. A fé não se pode contabilizar. Não posso dizer que tenho 10 quilos de fé. O irmão tem 5 quilos de fé. Ou 10 litros. Mas ela vê-se. De que forma? Da mesma forma quando eu digo que tenho amor para alguém. Normalmente quando nós temos uma conversa com uma pessoa, já se repararam, quando a pessoa quer justificar que ama muito uma coisa, ela vem logo a se dizer que eu faço isto. Eu amo tanto desporto que eu pratico todos os dias. Não só porque quero nenhum. Mas além de eu amo muito carros, eu se pudesse, via todas as semanas aquela corrida de Fórmula 1, eu se puder ir a anos, eu gosto. Sempre a pessoa tenta justificar as suas aflições, o seu amor com ações. Eu amo tanto meus filhos que eu quero passar todo o tempo que eu tenho livre com eles. Eu amo tanto a minha esposa que eu trato, eu cuido, eu amo, eu respeito. Sempre bem acompanhado com algo, por eu falar, como diz o bom português, as palavras levam o vento. Então, irmãos, a fé, como primeira evidência, ela é uma fé que opera, que trabalha. Continuamos no versículo 3. Diz o seguinte:
e da abnegação do vosso amor. Outra questão relacionada com amor, algo também que nós não podemos quantificar, mas é algo que se vê. Os crentes de Tessalónica, eles amavam-se uns aos outros. Eles amavam os irmãos em Cristo. O amor que fala aqui na Escritura, e esta profissão muitas vezes também coloca, e vem da etimologia do trabalho, ela tem a ver com algo que é também sacrificial. O amor que fala aqui é um amor que é sacrificial. Um amor que muitas vezes está relacionado com algo que dói. Para eu amar alguém, muitas vezes me vai doer a mim, a minha carne. Eu pedi que eu amo aquela pessoa. Que eu deixe de fazer as coisas que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Para eu poder me entregar a ela. Para eu poder investir no meu tempo ouvindo outra pessoa que precisa de falar. E que eu estou ali. Uma vez num testemunho, um pastor que estava no meio de uma reunião familiar e o chamaram, porque havia uma irmã que já há muito tempo que não era frequente aos cultos porque estava doente e tinha visitas regulares aos cultos. Mas o chamaram e ele foi uma altura em que os netos vieram de um outro país para estar com ele. E era um momento de comunhão tão belo com a família. Eu li àquela pessoa que estava a ter uma crise. Ele pega no carro e diz que foi o tempo todo a orar e a chorar para que pudesse ir lá com amor sacrificial. Porque ele tinha tanto desejo de estar bem com os filhos e teve que sacrificar por causa daquilo para o qual Deus o chamou para ir lá ouvir, orar no leito em que a irmã estava a partir do nosso Senhor. Irmãos, o amor não é simplesmente algo para eu dizer que amo e dou uma palmada nas costas e digo amo muito o irmão, mas nunca me lembro de você. Nunca. Será que nós temos a prática de fazer bênção do nome de cada um dos nossos irmãos que sofre ou que não sofre? Será que eu peço a Deus para me ter amor por aquele que está ao meu lado? Será que eu peço ao Senhor que quebre em mim o meu coração duro para eu poder dar mais de mim aos outros? Um amor também que vai trabalhar na evangelização, mesmo diante da rejeição, que vai se calhar provocar em alguns o bater às portas, entregar um folheto, falar que de facto o Senhor Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores e tu és um deles, quer tu saibas quem não. Será que esse amor trabalha em mim desta forma? Ou eu vou agarrar e dizer, não, o meu amor trabalha assim só, o resto não é para mim. Irmãos, este amor sacrificial, este não é um amor que se esforça. Muitas vezes tentamos ter uma ideia demasiado romantizada daquilo que é o amor. E que só aquilo que eu quero e que o meu coração se inclina para fazer é que é o verdadeiro amor. E a Bíblia não nos fala disso. Quantas vezes eu tenho de mortificar a minha carne para poder amar o meu próximo? Continuamos, irmãos, com a terceira evidência da firmeza da vossa esperança. Continuamos no versículo 3. Já falámos sobre a operosidade da fé, sobre a abnegação, o trabalho, o amor, e agora, irmãos, a firmeza da nossa esperança. Irmãos, esta palavra, ela é interessante. Esperança, ela está relacionada com algo mais do que aquela ideia que nós às vezes temos do que é fé ou do que é esperança. Às vezes confundimos fé com fezada. Já leram esta expressão? Uma fezada que vai acontecer. Se calhar não conhecem dessa expressão, mas aqui os portugueses usam muito. Eu tenho fezada que isto vai acontecer. Eu ouvi muito essa expressão. Mas fezada em quê? Não vai acontecer nunca. Não, eu tenho fezada, vou chegar ali e não vai ter trânsito. É mesmo dizer todos os dias. Irmãos, o contexto muitas vezes associava a esperança em algo que era simplesmente uma expectativa incerta. Algo que não ia acontecer. Mas a palavra traduzida por esperança aqui é muito mais profunda. Ela fala de algo relacionado com antecipação. Algo que nós sabemos que vai acontecer. Como um encontro que nós estamos ali à porta do aeroporto e sabemos que a pessoa chegou, é só uma questão de tempo. Até nós estarmos com ela, face a face. Ninguém usa essa expressão, é uma esperança. Ela venha para aquela porta. Sabemos que algum desastre pode acontecer, alguma tragédia pode acontecer no caminho e eu não posso ver aquela pessoa. Mas normalmente essa questão de antecipação é algo que é certo, é só mesmo uma questão de tempo. E que a firmeza desta vossa esperança, desta vossa
antecipação. Esta garantia que vocês sabem, nunca podemos perder o foco. Irmãos, quantas vezes o cristão começa a sua jornada espiritual? Eu já vi isto quantas vezes. E é bom ouvir alguém dar o seu testemunho de conversão. Os primeiros tempos. Ela está tão empolgada que ela quer converter todo o prédio. Ela quer converter a rua inteira, a sua família toda. Tem que saber que ela criou em Cristo. E às vezes esses testemunhos são importantes não para nós aprendermos algo doutrinário ou alguma coisa tão profunda do texto, mas simplesmente para nos relembrar, porque nós às vezes, com o passar dos anos, deixamos ficar para o último lugar. Aquela expectativa sabendo que tu estás perdido. Tu precisa. Só o Senhor Jesus é que pode tirar e mudar o teu destino interno. Irmãos, esta antecipação, quando o cristão a perde, quando ele perde o foco, fruto de todas as distrações deste mundo, todas as coisas que tem que fazer, os afazeres da vida, dia após dia, semana após semana, e ele perde esta noção que é apenas uma questão de tempo. Não é por acaso que a palavra do Senhor nos fala que é melhor ir à casa onde há luto, onde há festa. Porque é naquele momento em que nós estamos diante de um caixão que nós percebemos, é uma questão de tempo. Uma questão de tempo, aquele caixão, daqui a uns anos sou eu. Irmãos, há bocado estávamos aqui a falar de irmãos que trabalharam, já estão com o Senhor. É apenas uma questão de tempo. Então, nesses momentos em que nós temos contacto com a finitude da vida e percebemos que, de facto, meu Deus, qual é o meu foco aqui na Terra? Irmãos, esta firmeza, esta esperança firme, ela nos faz confiar e passar pelas provações, mas sempre com os olhos postos em Cristo. Ela não muda com o tempo. Ela pode começar a ficar um pouco abafada com as coisas, os afazeres desta vida, talvez até algum pecado, mas ela nunca pode sair do nosso foco. E continuamos para completar este final deste versículo 3. Firmeza da vossa esperança. E aqui no texto original, a expressão que algumas traduções colocam em cima, diante do nosso Deus e Pai, ela aparece aqui. Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Deus Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. E por que talvez faça mais sentido colocar diante do nosso Deus e Pai, bem lá, no final do versículo, em vez de algumas traduções tentarem colocar por isso? Porque, de facto, irmãos, a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança, não é para ser manifestada só àqueles que têm a mesma fé que nós. Ela não é para ser manifestada apenas diante dos irmãos em Cristo. Ela é para estar sempre diante de nós. Ele fala diante de nosso Deus e Pai, porque nós estamos sempre diante de Deus. E nós perdemos quantas vezes essa noção? É algo básico. Mas quantas coisas nós fizemos e não faríamos se percebêssemos que estamos diante do nosso Deus e Pai? A vossa fé é para ser demonstrada nos vossos locais de trabalho, nos locais mais difíceis, em que se calhar temos ou podemos ter reputações a manter, nomes a manter. Mas ela tem que ser demonstrada porque sempre nós estamos diante do nosso Deus e Pai. Quando nós estamos sozinhos, nós estamos lá diante do Senhor. E a nossa fé e o nosso amor deve se manifestar tanto no público, quer com aqueles que partilham a fé com nós, quer com aqueles que fazem chacota muitas vezes da nossa fé, quer nos nossos momentos mais restritos, em privado, diante de Deus, quando estamos a sós com o Senhor. Continuamos, irmãos, agora para mais um ponto. Ainda tenho 10 minutos, meu irmão. É isso? Mais ou menos 10 minutos. 15. Não estou habituado a falar um pouco mais. Pode bem mais perto. Eu, simplesmente, estava a falar de fazer os óculos. E então, fazia jeito. Mas vai, temos 15 minutos ainda. Então, vamos para o sexto. O quinto ponto, peço desculpa. Irmãos, versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Será que é importante reconhecer de facto o Filho eleito antes da fundação do mundo? Pelo decreto eterno de Deus Todo-Poderoso.
pela sua grandíssima misericórdia, enviou o seu Filho para resgatar a mim, tão pobre e miserável. Será que eu devo ter esta noção? Será que isto tem praticalidade na minha vida? Irmãos, eu perceber que não havia nada em mim que fizesse o Senhor me escolher diante de todos os outros. Não que eu fosse mais especial, não que eu fosse melhor, não que eu fosse mais dedicado. Aliás, a palavra do Senhor diz em carta aos Romanos que Deus prova o seu amor para connosco e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa que eu estou de costas voltadas para Ele, e no meu caso, irmãos, uma coisa muito específica, inclusive fazendo chacota de tudo aquilo que tinha respeito às coisas de Deus. E ainda assim o Senhor enviou o seu Filho para morrer em meu lugar. Irmãos, o facto de eu saber que não há nada em mim que possa me levar para a presença de Deus, apenas pela graça que nós cantamos e repetimos várias vezes aqui neste culto, me vai fazer bem mais humilde do que aquilo que o mundo me tenta fazer e me tenta construir. Reconhecendo a vossa eleição, reconhecendo que a pregação chegou até vós pela graça do Senhor e que Ele vos resgatou, vos regenerou da vossa vã maneira de viver. Irmãos, reconhecer a nossa eleição, reconhecer que nós somos chamados não para vivermos de acordo com a nossa vontade, mas para glorificarmos a Deus, pois esse é o fim de tudo. Eu não fui resgatado para que o Senhor viva comigo, eu não preciso. Eu fui resgatado para o adorar, para congregar, para pregar a palavra do Senhor e para me refugiar nele para sempre. E esse é o propósito para o qual eu fui criado. E eu, reconhecendo isso através deste versículo, faria destes irmãos e fará de cada um de nós crentes bem mais humildes. Irmãos, vamos para o ponto 6. Vamos no versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo. Irmãos, um versículo fantástico. O Evangelho não chegou a vocês tão somente em palavra. Isso quer dizer que o Evangelho chega a muitos lugares somente em palavra, não é verdade? Significa que em muitos corações o Evangelho fica à porta. Significa que muitas vezes, em muitas profissões de fé, o Evangelho fica à porta. Irmãos, nunca foi tão fácil fingir uma profissão de fé. Nós não somos perseguidos, podemos aqui, evidente que outros lugares do mundo sim, mas para falar a nossa realidade aqui, nós não somos perseguidos. Nós não vamos perder os nossos empregos, talvez possa ter acontecido algum, mas normalmente ninguém perde o seu emprego por professar a fé. Ninguém tem que fugir de casa, se colocar fora da família, ser rejeitado, perder aqueles a minha mão durante muitos anos por professor fé. Então, muitas vezes, o apóstolo Paulo está a falar é que o Evangelho que chegou à igreja dos Tessalonicenses não produziu falsas confissões, pelo menos em grande quantidade. E ele só o Senhor conhece o coração. Ele sabe que no meio de uma grande congregação sempre haverá esses casos. Mas aqui o Evangelho chegou em poder. E em poder que provocou mudança e transformação na vida. Irmãos, se eu chegasse aqui esta manhã e dissesse cheguei atrasado um pouco, eu tive um acidente de carro, nós estávamos a atravessar a linha férrea, veio o TGV alta velocidade, bateu o carro, fomos projetados 300 metros e agora estou aqui, tudo bem, de facto, gravado. Os irmãos achavam, podiam achar várias coisas. Uma delas é, pastor Senhor. Outra delas é, pastor, a dizer a verdade. É impossível alguém ter sido apalpado por um comboio alta velocidade e ficar vivo, quanto mais estar aqui pregar sem qualquer arranhão. Irmãos, muitas vezes essas pessoas que falam sobre o seu testemunho, e o encontro com Cristo, irmãos, não se nota nada. Quantas vezes, de um encontro que eu conheci Cristo, fui convertido pela palavra e eu arrependo-me dos meus pecados. Mas, irmãos, a sua família não notou nada disso, é exatamente o mesmo. A palavra do Senhor, quando chega com poder, ela transforma. Ela vira vidas por vezes. Estes irmãos da igreja de Salónica, a maior parte deles, eles eram idólatras. Eles eram pagãos. Eles viviam nos seus trabalhos e a maior parte deles, normalmente as profissões que eram mais bem remuneradas, faziam parte de diversos artesãos que tinham que produzir, fabricar ídolos. Eles tiveram que abandonar esses trabalhos.
Porque a transformação do Evangelho chegou não só em palavra, mas no poder do Espírito Santo. Da mesma forma que João nos diz, filhos, não amemos só dentro de palavra, mas em verdade. Aqui está a dizer, não digas que o Evangelho chegou se não há transformação. E principalmente nestes irmãos cuja vida não teria sido, às vezes nós estamos a usar a expressão para alguém, se já ouviram, aquela pessoa é tão boa, só é falta disto. Já ouviram, não? Está tão errado, mas nós entendemos o sentido. Que a pessoa já tem os princípios morais, os princípios éticos, é uma pessoa que conhece, até pode ser simplesmente uma questão cultural, mas ela tem lá os princípios. Então falta de Cristo, como se Cristo fosse uma coisa pequena. Irmãos, o Evangelho não chegou em palavra, mas em poder. As suas vidas foram transformadas. Eles não mais eram as mesmas pessoas. E aquilo eu questiono também e deixo para mim e para cada um de nós o impacto do encontro com Cristo, a transformação e depois o processo de santificação. Será que ele já parou? Irmãos, não para. Eu tenho que poder olhar para trás e ver o trabalho que o Senhor tem feito em mim, pois Ele vai continuar a operar para a sua honra e para a sua glória. Se o processo de santificação parou, irmãos, temos que olhar para trás, porque nenhum de nós aqui atingiu a perfeição. Então, amados, quando nós nos encontramos com o Senhor, nada tem mais valor. Nem vida, nem trabalho, nem carreira profissional, família, seja o que for. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós conhecemos o Evangelho, quando Ele chega até nós, não para levantar a mão e para dizer que sim, sou cristão, mas quando verdadeiramente Ele chega em poder, o Espírito Santo transforma o coração. Aí, aquilo que nós antes amávamos, muitos de nós, eu falo por mim, amávamos o pecado. Eu não mais posso suportar. Porque há transformação no coração de todos os encontros. Com Cristo, Ele recebe um novo coração. Continuamos, irmãos, não quero alongar muito, senão ainda faltam 3 pontos, mas vamos para o ponto número 6. E em plena convicção, continuamos no versículo 5, e em plena convicção. Irmãos, uma convicção plena, que de facto as orações vão ser respondidas. Será que nós temos essa convicção? Será que essa é uma evidência? Estamos a falar de todas essas evidências pertencem aos crentes em Simone. E o desafio da nossa no princípio permanece. Eu falei que nós somos muito hábeis em nos esquecer. Mas espero que ainda não. Será que nós temos plena convicção que as orações vão ser respondidas? E que o Senhor nos ouve? Que o Senhor de facto atende às nossas orações? Não como nós queremos, mas como Ele quer. Eles experimentavam esta convicção plena. A convicção que este era o caminho certo. Nós não vamos entrar hoje por aqui, mas eles tiveram muita tribulação, muito problema, muita perseguição. Mas eles estavam certos que este era o caminho. E quando nós sabemos que este é o caminho, não há nada que nos possa mover. Quando eu sei que estou no caminho certo, quando eu sei que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, quando eu sei que só Ele é poderoso para me resgatar, para lavar os meus pecados, para salvar a minha alma. Irmãos, não há dúvida nenhuma. Ninguém vai andar para lá para um caminho e para o outro, porque ele soube, ele teve plena convicção que este é o caminho certo. Eles não tinham dúvida. Eles tinham convicção mesmo quando viam as tribulações, eles sabiam que não, nós estamos no Evangelho certo, nós estamos em Cristo. Ele foi-nos apresentado, por pouco tempo que o apóstolo teve lá, eles reteram tudo. Provavelmente até terão, se calhar, escrito muitas das doutrinas que o apóstolo tinha transmitido. E passaram plena convicção da salvação. Irmãos, o cristão sabe que é um trabalho do Espírito que nos vai convencer que de facto nós temos a vida eterna. Irmãos, essa plena convicção ela tem muita credibilidade na nossa vida e sabe para onde vai no dia que partir. Irmãos, a vida não é mais igual àquele que não sabe. Aquele que fica frustrado, aquele que se atira ao chão de qualquer problema, aquele que passa uma tribulação e não sabe os dias que vêm e tudo parece ter e não há esperança.
Quando vem uma doença e nos aflige, ela é difícil ao ponto de sabermos que é uma questão de tempo, a salva o milagre de Deus até que ela chega até o fim. E eu parto, temos convicção plena que o Senhor é soberano e está por cima de todas as coisas. Irmãos, isso vai mudar com muito a pouco tempo. Tem uma pessoa da nossa família bem próxima que partiu para o Senhor e teve uma doença, teve um cancro que provocava dores terríveis. E no período em que ela teve cerca de 8 meses, em que cada vez que fazíamos uma visita e se entrava na porta de casa, 50% das vezes se ouvia os gritos de dor, porque nem morfina, nem comprimidos que podiam ser tomados em casa faziam efeito. E a irmã gritava de dor, mas nós vimos a graça de Deus na sua vida. Porque nunca nos seus lábios alguma palavra veio para maldizer o Senhor. Sempre pedindo ao Senhor misericórdia. Sempre pedindo ao Senhor, Senhor, se for a tua vontade, leva-me, senão eu estou aqui para fazer aquilo que tu quiseres. E doeu muito ver isso. Mas muita coisa nós aprendemos que o Senhor nos vai manter firmes até ao final, até o dia que Ele nos chamar. E foi testemunho. No dia que estávamos, no último dia antes de partir, distribuíram Bíblias no hospital todo. Andou a confirmar para o marido se tinha distribuído a todos. Distribuíste a todas as enfermeiras, a todos os médicos. Tens a certeza? Eu perguntei quantos eram. Foram todos distribuídos fora. E continuavam as dores. Mas o Senhor nos permitiu ver graças. Irmãos, quem sabe para onde vai não se assemelha a qualquer mero mortal que não tem esperança, que não tem expectativa, que não tem antecipação da vida eterna. E nós continuamos agora para terminar os últimos 3 pontos. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor. Irmãos, o que é que eles faziam para ser imitadores? O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer: meus imitadores, como eu sou de Cristo. O objetivo nunca foi ele, mas Cristo. Porque ele imitava e procurava ser o mais parecido com Cristo. Ele diz que estes irmãos se tornaram imitadores. Imitadores no trato, imitadores no serviço, na dedicação. Quando lá estiveram, o apóstolo, não só ele, sabemos que ele esteve trabalhando para não viver à custa dos Tessalonicenses, quando teve lá, isso nos revela no capítulo 2, mas que ele sempre se dedicou ao ensino. Irmãos, não há forma de eles saberem tanta coisa em tão pouco tempo, se simplesmente houvesse 1 hora de ensino. Não é possível. Ele estava a dizer: vós tornastes nossos imitadores. A vossa vida não a viveis mais para vós, mas para Cristo, como nós assim vivemos também. É evidente que todos se tornaram pastores, que todos se tornaram missionários, viviam lá. Mas o amor por Cristo, o amor pela palavra, o amor aos outros, o amor pela evangelização, estava lá. A preocupação pelas almas dos perdidos que não tinham sido alcançadas, eles viviam dessa forma. Será que nós nos preocupamos em imitar? O versículo continua dizendo: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Mas, irmãos, a alegria é algo que tem que brilhar o coração do cristão. Não é evidente que nós vamos passar por momentos de tristeza, por momentos de aflição. O Salmo 23 fala no valor sobre o amor. Mas a realidade é que o apóstolo Paulo nos fala para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. E como é que isto é possível? Sabendo tudo aquilo que já falei até agora, que não posso repetir constantemente. Irmãos, a alegria, será que ela está alicerçada onde? Será que eu posso fazer um exercício na minha vida e perguntar assim: se eu partir hoje no meu trabalho, onde estará a minha alegria? Será que eu vou desesperar? Será que eu vou ficar? É evidente que ia ficar triste, meio, com certeza, desanimado. Mas onde é que está alicerçada a nossa alegria? Ela está alicerçada onde? Nas coisas. Está alicerçada na minha fama, na minha carreira, no meu trabalho, na minha conta bancária. Onde está alicerçada a minha alegria? Ou será que ela está alicerçada naquela que é fonte de toda a alegria? No nosso Senhor Jesus Cristo? Será que ela está alicerçada na esperança, na convicção plena da vida eterna, no
o perdão dos pecados. Irmãos, alguém que é perdoado, alguém eleito, alguém que sabe que os seus pecados estão limpos porque foram pagos por Cristo. E a nossa conta com Deus está lá, paga, porque Cristo pagou por nós. Irmãos, só quero terminar agora com o versículo 7, que diz assim, e 10ª e última evidência, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Porque vos tornastes o modelo. Mas a palavra modelo, ela vem de origem que significa padrão. Padrão preciso. Não é simplesmente aquilo que nós olhamos, mas é um exemplo. E para olharmos coisas e para ver outros. A ideia de modelo é um padrão, algo como se coloca um selo, se coloca um padrão. E fica lá marcado, tal como ele está. E eles se tornaram modelo para os crentes da Macedónia. E mais, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e a Caia, mas também por toda a parte, segundo a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, maravilhoso. Quem é o Senhor de todos nós possamos dizer que, de alguma forma, Ele me tem tornado modelo de serviço, de dedicação, de amor, de compreensão, de evangelização, de luta contra o pecado. Porque às vezes nós colocamos todas as outras coisas e esquecemos, continuamos a lutar dia após dia contra o pecado. Irmãos, este foi o último sinal, a última evidência que eles de facto foram de tal forma transformados e o seu amor era de tal forma trabalhoso, a sua fé operava, a sua alegria estava sempre nos seus rostos, mesmo diante da tribulação, mesmo diante dos problemas que todas as igrejas têm hoje e também tinham naquele tempo, em que não havia vidas duplas, pois eles estavam sempre diante do nosso Deus e Pai com integridade. Então se tornaram exemplos para os outros irmãos. E é esse o meu desejo, é esse o meu desafio para nós, não só aqui em Sete Rios, mas em Alma, todo local onde há igrejas firmadas em Deus e na palavra do Senhor. Nós nos precisamos tornar modelos para que outros possam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, possam olhar para nós e dizer que aqueles irmãos, aquela irmã, aquela família servem ao Senhor, porque o Senhor se vai glorificado através dessas evidências. Amém? Vamos orar. Deus e amado Pai, agradeço pela tua palavra aos nossos corações. Oro para que tu possas fazê-la frutificar nas vidas de cada um de nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.